Olá pessoal, agora eu vou mostrar como instalar o MX Linux 19.2, né, com arquitetura de 64 bits no computador. Primeiro passo é, aqui eu já tenho o meu setup aberto. Lembrando que o setup, para que você tenha acesso à tela do setup, você vai precisar pressionar algumas teclas. Por exemplo, no meu caso, eu utilizei a tecla Del ou Delete, mas alguns computadores eles atendem por outras teclas, como por exemplo F2, F8, F10 e o F12 e assim sucessivamente. Vai depender da característica do seu computador ou da sua memória ROM, que é onde fica armazenado esse firmware que é chamado de setup. E você precisa ter acesso ao setup justamente para alterar a sequência de boot. O que é sequência de boot? É a primeira opção de boot na inicialização. Nesse caso aqui, eu preciso alterar a minha primeira opção de boot, conforme visto aqui é a primeira opção, certo, de boot, para esse USB Kingston. No meu caso, eu tenho aqui como primeira opção de boot o SATA, que é o HD. Porém, se eu preciso e pretendo instalar essa distribuição Linux e ela está como ISO, ou seja, arquivo de imagem no pendrive, eu preciso alterar essa sequência de boot, ou seja, tirar do SATA e colocar o Kingston, que é o USB. Feito isso, eu vou agora fechar, clicar em Exit, salvar e sair. Vou confirmar clicando em Yes e ele vai restartar o computador e vai tornar válido a minha inicialização pelo pendrive. Pronto. Uma vez feito isso, eu quero chamar a atenção para algumas observações aqui. Na parte inferior do lado, no canto esquerdo, existe a opção de F2 Language, ou seja, linguagem, idioma. Então você pressione a tecla F2 do teclado, que vai abrir uma janela solicitando que você selecione o idioma. Então você agora, com a seta de direção do teclado, você vai clicar a seta para a direita e depois você vai descer com a seta de direção para baixo até chegar em português BR. Chegando em português BR, você vai dar um Enter e observem que agora o layout já alterou, ou seja, as opções já vieram em português, né? Então agora basta, uma vez que já está marcado lá em cima, ó, MX-19.2, arquitetura 64, né, de 31 de maio de 2020, você agora, já que está marcado, vai dar um Enter nessa opção e ele vai proceder ao início da instalação. Observem que ele já chama de MX-19.2, tem como codinome o Patito Feio, que é em espanhol, que é o Patinho Feio, o codinome dessa distribuição Linux MX Linux 19. Inicialmente ele carrega em modo live e ele já diz assim, ó, nas boas-vindas, MX 19.2, Patito Feio, que é o Patinho Feio, boas-vindas ao MX Linux, um sistema operacional rápido, intuitivo e estável, cheio de ferramentas fantásticas e apoiado por uma excelente comunidade. Só que essa janela aqui não nos interessa, eu vou clicar em fechar. E o que ele te dá uma prévia aqui do modo live, porém nesse caso ele não está instalado. E agora sim nós vamos iniciar a instalação. Observe que aqui tem um ícone que ele chama-se, né, instala o sistema no disco rígido, ou seja, no HD. Você vai dar um clique nessa opção e ele vai inicializar essa janela, que é o modo instalador, certo? Aqui ele já busca o teclado, tá? Alterar as definições do teclado, não. Eu vou clicar em seguinte e
aqui nessa outra janela, reorganizar as partições do disco. Ele diz que é opcional, mas o que acontece? Você deve definir a quantidade do espaço que você vai definir ali para qualquer partição. Então, você deve fazer o seguinte: ao invés de deixar a instalação passo a passo em partições existentes, você vai clicar nessa opção aqui, ó, executar a ferramenta de partição. Bom, no meu caso aqui eu já tenho duas partições. Por quê? Porque eu já fiz um teste antes e instalei o sistema no computador. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir todas as duas partições e depois eu vou criar novamente passo a passo, de modo que você possa acompanhar, tá certo? Primeiro eu vou clicar com o botão esquerdo nessa opção que é a SDA1 e vou clicar depois com o direito e depois com o esquerdo do mouse em excluir. Pronto, ele já excluiu, está dizendo que a partição não está alocada. Agora vou marcar clicando com o esquerdo do mouse, depois com o direito do mouse e depois com o esquerdo do mouse clico em excluir. Observem que agora, olha aqui, ó, na parte superior, eu tenho todo o espaço livre, ou seja, um HD de 1 TB com toda a sua capacidade não alocada. E agora eu vou criar passo a passo, né? Ou seja, vou criar do zero. Agora eu vou clicar nessa opção aqui de 1 TB aproximadamente, esse HD, vou clicar com o botão direito do mouse, depois com o esquerdo em novo. Observe que ele abre essa janela, né, de criar nova partição, conforme mostrado aqui, ó. Eu vou definir para 300.000. Por que 300.000? Que ela aqui pede em megas, ó. Então 300 MB eu vou manter aqui e vou alterar essa partição aqui, ó, sistema de arquivos. Eu vou colocar XFS, que é considerado uma das melhores tabela de alocação de arquivo, né? E aqui, o que eu vou definir? O ponto de montagem, ou seja, o ponto raiz, onde vai ser instalado, né, o sistema operacional, esse MX Linux. Ele vai ser instalado aqui dentro. Essa barra, ela simboliza o ponto de montagem, o raiz, o root, certo? Uma vez terminado aqui, eu vou clicar em adicionar, clicando com o botão esquerdo do mouse. Pronto, observe que aqui ele já criou uma partição. Agora vou clicar na próxima, depois com o direito do mouse, mais uma vez ele vai me dar a opção de novo e eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, ele me deu aqui, ó, o tamanho, o novo tamanho. Esse tamanho é todo o restante do HD. Como eu não vou mais particionar esse HD, eu vou manter todo esse espaço e vou agora definir a tabela de alocação. Basta clicar também aqui com o botão esquerdo do mouse. Depois você vai descer até em XFS e definir esse sistema de arquivo. O rótulo dessa vez será /home. Por que o /home? /home é o diretório onde fica concentrado todas as pastas e arquivos do usuário. E por isso que eu defini todo o restante do HD. Então, o diretório, ele vem ali com aquelas subpastas que é vídeos, documentos, download, imagens e etc. Tudo que for para o usuário será concentrado nesse diretório /home, tá ok? Feito isso, agora eu vou clicar em adicionar. Pronto, observem que já foi criada a nova partição número 1 e a número 2, todas duas com um sistema de arquivo, né, XFS e os seus tamanhos correspondentes. Ou seja, todo o HD está simbolizado aqui em cima, nessa parte, ó, uma partição 1 e a partição 2, que é a /home. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, nessa parte superior, eu vou dar um clique de novo nesse instalador. Ele vai fazer como se fosse todo o processo de novo, mas não. Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou solicitar em fechar essa opção. Fechando, ele vai abrir
de novo essa mesma janela e eu vou mais uma vez dar um clique aqui, tá certo? Agora ele vai deixar desta forma e eu vou clicar na área de trabalho aqui novamente no instalador. Observem que ele vai vir novamente essa janela, eu vou solicitar seguinte e agora mais uma vez seguinte. Vou clicar em seguinte, ele vai dizer assim, ó, escolher as partições. Por exemplo, root, que é aquele ponto de montagem, eu vou clicar aqui dentro com o botão esquerdo do mouse e selecionar aqueles 300 GB que eu criei, certo? Que aqui no caso dá 293, mas foi aquela partição XFS de 300 mil que eu criei. E aqui eu vou definir a partição que eu também, o tipo de alocação de arquivo de XFS, certo? A barra home, como é que ficou a barra home? Eu criei com SDA2 com todo o restante, que seria quase, no caso aqui, 700 GB, tá certo? O tipo de alocação de arquivo também XFS. Como eu não vou definir nem swap e nem o boot, eu vou fazer o seguinte, aqui já está definido onde vai ser instalado o sistema operacional e aqui é no barra home é o diretório do usuário, tá certo? Feito isso, agora eu vou clicar em seguinte e ele vai dizer assim, ó, o instalador do MX Linux irá agora formatar as seguintes partições, destruindo os dados que contenham SDA1, que é o barra root, e o SDA2 para a partição barra home. Estas opções não podem ser revertidas. Continuar? Sim, ou seja, yes, e ele vai agora, olha, aqui em cima ele já começou a instalação em curso, ó, está em 1%, eu vou até ampliar aqui de modo a facilitar, observem que está em 3%, mas o que acontece? Aqui ele me diz o disco que ele está atuando, mas eu vou aqui na parte de baixo, ó, tem esse campo de seguinte. Eu vou dar continuidade aqui e ele não vai atrapalhar o processo de instalação aqui, tá certo? Eu vou dar continuidade clicando em seguinte e ele vai dizer assim, ó, nome do computador. Aqui ele está escrito MX. Eu vou adicionar, no caso aqui, aulas Tech. Opa, saiu com um pouco diferente aqui. Eu vou colocar desta forma aqui, ó, aulas Tech, certo? Uma vez digitado aulas Tech, ele pede o domínio. Domínio não existe o domínio do computador, tá certo? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, um MX e aulas Tech. Pronto. Feito isso, ele pede, né, para que seja inserido um grupo de trabalho. Mas como eu não vou ainda colocar ele na rede, mas isso também é possível que seja configurado posteriormente, aqui nesse caso eu vou solicitar seguinte. Observe que ele aqui continua o processo dos 13%, ó, tá? A gravar o novo sistema. Tá certo? Mas eu vou clicar aqui em seguinte e ele agora vai alterar para essa janela de pré-definições, né, da localização. Aí é Brasil português, confere, América, eu posso aqui alterar para Brasil, aqui é a localidade, eu também não vou mexer e vou solicitar em seguinte. Pronto, agora ele vai pedir o nome do utilizador, que no caso aqui eu vou colocar o meu nome, certo? E a senha, eu também vou definir uma senha, tá certo? É importante que seja definido senha, mesmo que carregue automaticamente, de modo que você pode ser necessário lá na frente, inclusive a senha de root. Eu vou também digitar aqui a senha de root. Essas senhas você deve adicioná-las e anotar, porque se você não inserir a senha correta,
quando pedir no momento de instalação de algum tipo de aplicação que posteriormente você vai fazer, ele não vai deixar você fazer a instalação. Por quê? Porque somente o superusuário, que é o root, ele tem poder de fazer a instalação, tá certo? Então você faça o seguinte, anote as senhas que você está colocando, senão ele não vai permitir que você tenha acesso. Agora eu vou fazer assim, ó, entrar sem autenticar. Por quê? Porque eu não preciso colocar a senha, a não ser em algum momento que peça. E agora eu vou clicar em seguinte, ó, aqui na parte de baixo, clicando com o botão esquerdo. Pronto. Agora, se você puder observar, ele já está com 94%, as configurações foram feitas e eu não tive a necessidade de parar essa instalação, ou seja, a instalação está em curso e eu configurei todo o restante do perfil, né? Tanto do usuário como root, adicionando senha e até os nomes, né? E agora basta aguardar, porque ele já está instalado o Groove, que é o gerenciador de inicialização, e posteriormente ele já deve fazer aí o seu término. Pronto, agora ele já disse que já está concluído, a instalação está concluída, aí reiniciar automaticamente, né, o sistema quando o instalador se fechar. Ou seja, aqui eu já concluí, então eu vou solicitar aqui, ó, em terminar, tá certo? Uma vez eu clicando em terminar, ele vai fazer o reboot, ou seja, vai reiniciar. Sugiro que você tire o seu pendrive de dentro do seu da porta, né, USB. Você retira o seu pendrive, porque agora não terá mais necessidade do pendrive, porque nós acabamos de instalar, olha lá, o MX19.2, que é o patito feio, que é o patinho feio, né, traduzido para português. Pronto, agora ele já nos dá as boas-vindas, ó, MX boas-vindas, né, boas-vindas, MX19.2, boas-vindas ao MX Linux, um sistema operacional rápido, né? O mesmo que foi feito no live anteriormente, porém diferente agora porque ele está instalado no computador, ou seja, no HD. E agora eu posso fechar essa opção e você pode observar, ó, que nós temos aqui já algumas opções, né? Aqui a barra de tarefas. E se você puder observar aqui, ó, eu posso tanto deixar aqui esse painel, como também deixar ele na parte superior. Eu posso aqui simplesmente colocar na horizontal, ó, ele assume aqui a parte superior, ó. Ele vem para cá, ele sobe. Se eu quiser voltar à opção, clico sobre a barra com o botão direito do mouse, depois em painel e preferência do painel. Depois disso, horizontal, eu posso colocar vertical e ele volta para a opção anterior, tá certo? Observem aqui que agora eu tenho aqui meu diretório /home, ó. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, ele sobe, conforme eu falei naquele momento, desktop, documentos, download, imagens, modelo, músicas, público e vídeos. Isso aqui é comparado à pasta Explorer do Windows, né? Você aqui tem o /home e o /paulo, que é o usuário. Então, eu, como defini aquele sistema de alocação de /home, ele possui na realidade aqui uma capacidade de quase 700 GB. Olha aqui, ó, conforme visto aqui, ó, tá vendo? Quase 700 GB. Por quê? Foi definido para esse tipo de diretório /home, tá certo? É bem intuitivo, bem interativo e esse é o /home, que é o diretório do usuário. Aqui também eu tenho algumas outras opções. Aqui é o gerenciador, né, do Synaptic, que é o de pacote, você pode instalar. Naquele momento que eu falei da senha, isso é importante, ó, porque agora basta eu digitar a senha de superusuário, que ele vai me dar aqui, ó, a possibilidade de
alterar ou instalar ou desinstalar algumas aplicações, ó, tá vendo? E se eu não tivesse inserido senha de root, talvez agora eu teria um pouco mais de dificuldade, deveria fazer posteriormente. É possível, porém, no momento da instalação é o mais indicado, tá certo? Então aqui eu já tenho aqui o Synaptic, né, que é um aplicativo que faz a instalação dos programas de acordo com a necessidade do perfil. E temos outras opções também, porém você agora vai fazer a instalação de acordo com o seu perfil e necessidade, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado de ver essa distribuição, né, do MX Linux 19.2. É uma excelente distribuição, um excelente sistema operacional, e agora basta você fazer as configurações e começar a utilizar esse sistema Linux, tá ok? Um forte abraço, não deixem de se inscrever no canal e ativem o sino para tomarem ciência, né, de quando tiver novos vídeos sendo postados, ok? Um forte abraço e até a próxima.